Tirania de Aço capítulo 226 A jornada de Honoria parte 2 Durante a noite em que Honoria escapou, ela tropeçou em uma prostituta que teve pena dela. Apesar de correr um risco enorme, a mulher prometeu levar Honoria ao porto e ajudá-la a realizar seu desejo. Esse desejo era escapar de seu casamento com o príncipe efeminado da França e visitar a Áustria, onde ela poderia finalmente ter a chance de conhecer o homem que poderia ser seu parceiro destinado. Com a orientação da prostituta, não demorou muito para que os dois chegassem ao porto onde estava atracada a galera de um mercador. Era um navio de tamanho decente e totalmente capaz de atravessar rios como o Danúbio. Após embarcar no navio, a dupla notou um homem descansando em sua proa, onde tinha um livro colocado sobre sua cabeça e uma grande jarra de vinho perto de seus pés. No entanto, assim que Honoria e a prostituta viram um homem dormindo em seu navio sob o céu estrelado acima, a mulher que acompanhava Honoria chutou o homem na canela e o castigou ao fazê-lo. Agnelus, acorde, porra! Depois de receber o impacto do chute da mulher e ouvir sua voz estridente enquanto ela gritava com ele, o homem ficou instantaneamente assustado. Ao acordar, o livro caiu de seu rosto e caiu no convés do navio. No momento em que olhou, ele pôde ver sua irmãzinha, com quem ele não falava há algum tempo, olhando para ele como se ele fosse algum tipo de escória por simplesmente descansar durante a noite. O homem lutou para se libertar de seu estado de embriaguez e começou a esfregar as têmporas antes de perceber completamente o que estava acontecendo. Melissa. Já faz algum tempo. A que devo desprazer? Neste momento, o homem notou a linda jovem ao lado de Melissa, e um sorriso lascivo apareceu em seu rosto. No entanto, depois de ver o olhar em seu rosto, Melissa o repreendeu. Tire essa expressão nojenta da sua cara feia. Ela não é um pedaço de carne de rua que você pode comprar para a noite. Esta é uma nobre procurando passagem para a Áustria, e você deveria mostrar algum respeito a ela. Quando Agnelus soube que Honoria era uma nobre, ele rapidamente limpou o seu ato e abaixou a cabeça enquanto se desculpava. Desculpe, minha senhora, é só isso com a companhia que Melissa atende a manter. Eu assumi que você estava na mesma profissão. Agnelus foi inteligente o suficiente para perceber o que aconteceria se ele ousasse colocar as mãos em uma nobre e rapidamente se recompusesse. Ele podia ser um bêbado e um lascivo, mas não era um tolo. Honoria limitou-se a acenar com a cabeça em resposta sem dizer nada. Ela foi avisada no caminho por Melissa que quanto menos ela dissesse, melhor. Agnelus acabou de perceber que Melissa disse que essa jovem queria viajar para a Áustria e imediatamente ficou desconfiada. Como tal, ele expressou suas preocupações. Áustria. Essa é uma longa jornada, mesmo que você me pagasse para levá-la até lá, primeiro eu teria que saber por quê. Não há como uma nobre como você contratar um mero comerciante de joias como eu para levá-la a um país estrangeiro, especialmente sem escolta. Que tipo de problema você trouxe à minha porta, Melissa? Melissa cruzou os braços antes de criticar Agnelus mais uma vez. Ela sabia que o homem nunca arriscaria tirar a princesa do império. O risco era muito significativo. Assim, ela inventou uma meia-verdade sobre sua identidade. Ela vem de uma família nobre menor, e eles querem casá-la com algum bicha. Então ela está fugindo. Se você sabe o que é bom para você, você vai ficar de boca fechada. Ao ouvir isso, Agnelus começou a coçar o queixo nu. Esta era uma situação complicada em que se encontrava. No entanto, quando Honoria enfiou a mão na bolsa e tirou um grande bracelete de ouro incrustado de diamantes, a ganância natural do homem instantaneamente tomou conta. Honoria lutou para encontrar sua voz em meio a seu estado ansioso antes de falar. Eu não tenho nenhum dinheiro, mas posso te pagar em joias finas. Isso é suficiente. Vendo uma joia de tão alta qualidade, o comerciante imediatamente olhou para Honoria e sua irmã com um olhar de suspeita antes de questionar a declaração de Melissa. Uma família nobre menor, hein? Há mais coisas acontecendo aqui. Honoria tinha um olhar preocupado enquanto olhava para Melissa com um olhar suplicante. Depois de ver como a garota estava desesperada, o mercador conhecido como Agnelus suspirou pesadamente antes de decidir. Tudo bem. Eu vou levá-la, mas é só porque eu estou indo nessa direção de qualquer maneira. Há muitos negócios a serem feitos nessa parte do mundo hoje em dia. Supostamente, há um mercado de joias em expansão em Kufstein, com desenhos que as pessoas nunca viram antes. Venha a bordo, você pode ficar nos aposentos do capitão. Acho que vou morar com a tripulação pelos próximos 2 meses. Honoria agradeceu rapidamente ao homem antes de embarcar. Obrigada. Depois,
Ela começou a caminhar em direção à cabine do capitão. No entanto, antes que ela pudesse fazê-lo, ela correu de volta e agarrou Melissa, onde a abraçou como se fosse uma amiga querida enquanto agradecia. Obrigado, realmente do fundo do meu coração, eu agradeço por tudo que você fez por mim. Eu prometo nunca esquecer sua bondade enquanto eu respirar. As bochechas de Melissa começaram a corar ao ouvir tal apreciação, e ela imediatamente arrancou a princesa dela antes de responder. Estou apenas ajudando uma alma gêmea, vá, suba no navio e prepare-se para a viagem. Um último conselho é tentar se esconder nos aposentos do capitão o maior tempo possível. Os membros da tripulação não devem ser confiáveis. Honoré olhou para Melissa com um olhar interrogativo. Ela não sabia o que a mulher queria dizer com isso. No entanto, ela rapidamente assentiu e sorriu antes de se despedir. Adeus, Melissa. Espero que um dia possamos nos encontrar novamente. Depois de fazê-lo, Honoré entrou no camarote dos capitães, onde se deitou na cama enquanto Heraclio se empoleirou na escrivaninha, mantendo um olhar atento sobre seu mestre. Do lado de fora da casa, Agnelus começou a interrogar sua irmã para saber a verdade. Ele tinha muitas suspeitas e precisava saber o nível de risco que corria ao contrabandear a garota para fora do Império. Quem é ela? Em que tipo de merda você se meteu? Melissa imediatamente tentou se esquivar da pergunta. Eu disse a você que ela é um nobre menor. No entanto, antes que ela pudesse terminar sua frase, Agnelus a interrompeu. Besteira. Você esqueceu que eu sou um comerciante especializado em negociar joias finas. A pulseira que ela me mostrou vale uma fortuna. No mínimo, ela teria que ser filha de um stratego muito rico para pagar tal. Diga-me com o que estou lidando e o nível de risco que estou correndo por tirá-la clandestinamente do Império. Depois de pensar por alguns momentos, Melissa suspirou antes de revelar a verdade. Ela é a princesa Honoré e está tentando escapar de um casamento. Essa parte era genuína. Ela me disse que preferia morrer a se casar com aquele príncipe que morde o travesseiro com quem está noiva. Você tem que protegê-la, Agnelus. Pelo menos enquanto ela estiver no seu navio. Ela não tem ideia de como o mundo real funciona. Ela fugiu de casa para fugir para a Áustria, na esperança de se encontrar com o Conde do Tirol porque ela ouviu algumas boas histórias sobre ele e acha que ele é uma espécie de príncipe encantado. Ela nunca conheceu o homem. Agnelus sentiu instantaneamente uma dor de cabeça se formando em sua cabeça e, como tal, colocou a testa na palma das mãos antes de repreender silenciosamente sua irmã. Você quer que eu contrabandeie a porra da princesa do Império para fora de suas fronteiras? Você enlouqueceu? Você tem alguma ideia do que a guarda do palácio vai fazer com você quando descobrir que você ajudou a escapar? Você terá sorte se tudo o que conseguir for uma decapitação rápida. Por que diabos você ajudaria? Melissa começou a fazer beicinho por alguns momentos antes de revelar seu raciocínio. Parte disso é porque eu sinto pena dela. Agnelus olhou para a irmã com cuidado antes de perguntar o resto de seu raciocínio. E a outra parte? Melissa imediatamente bateu os pés em protesto antes de deixar escapar sua verdadeira razão para ajudar Honoré. Só uma vez, eu gostaria de ver uma garota não ser fodida por sua família. Isso é pedir demais? Agnelus ficou em conflito quando ouviu isso. Ele estava bem ciente do motivo pelo qual Melissa trabalhava como prostituta e, essencialmente, tinha a ver com seus pais. Raramente falava com a irmã, não por causa de sua profissão, mas porque não conseguia olhá-la bem nos olhos depois de saber que nada fizera para impedir seu destino. Como tal, ele suspirou pesadamente antes de concordar com o pedido de sua irmãzinha. Tudo bem, eu vou levá-la para Kufstein, e enquanto ela estiver no meu navio, você tem minha palavra que vou protegê-la. No entanto, uma vez que ela esteja em Kufstein, ela estará sozinha. Eu sugiro que você dê fora daqui, da cidade antes que as pessoas percebam que ela está desaparecida. Ela não é exatamente imperceptível, ela deve ter deixado um rastro à sua porta. Melissa quase pulou de alegria quando agarrou seu irmão mais velho e o abraçou carinhosamente. Pouco depois de perceber o que havia feito, ela soltou e tossiu para evitar a atmosfera estranha que havia ocorrido. Obrigado. Eu te devo uma. Agnelus, por outro lado, apenas zombou ao responder à declaração dela. Você pode me retribuir mantendo-se seguro. Seriamente saia da cidade. Vá para Atenas ou Antioquia, mas faça o que fizer, não fique em Constantinopla. Melissa acenou com a cabeça e sorriu antes de partir. Depois que ela saiu, Agnelus suspirou antes de pensar consigo mesmo. Foda-me, eu sou muito bondoso na minha velhice. Pelos padrões da era medieval, ele era, de fato,
razoavelmente velho. Ele estava atualmente em seus 30 e poucos anos, e ele tinha visto muito nesta vida para ser considerado jovem. Apesar disso, ele ainda tinha uma boa índole e assim concordou em ajudar Honoria. Em parte por causa da riqueza que ele ganharia com isso, mas mais importante, ele também se sentia mal pela garota. Como tal, Agnelus rapidamente começou a trabalhar reunindo sua tripulação e se preparando para zarpar. Depois de perceber quem ele estava contrabandeando para fora da cidade, ele não teve vontade de ficar dentro de suas fronteiras por mais tempo do que o necessário. Após uma hora de preparação, o navio partiu e, por enquanto, a tripulação não sabia que uma linda jovem estava hospedada nos aposentos do capitão. Seria uma longa jornada até Kufstein, com muitas paradas no caminho. Durante este tempo, Honoria estava fadada a ter suas próprias aventuras. Quando finalmente chegasse a Kufstein, ficaria chocada ao descobrir que Berengário havia subido da posição de conde para de duque em tão pouco tempo. Talvez Berengário tivesse elevado seu título a rei até então, o futuro era incerto. No momento em que a família imperial do Império Bizantino percebesse que Honoria estava desaparecida, ela já teria desaparecido há muito tempo, e sua única pista, que era Melissa, teria desaparecido há muito tempo. Onde ela foi parar, ninguém sabia. No entanto, uma coisa era certa, ela estaria melhor lá do que se tivesse ficado nos confins de Constantinopla. Tirania de Aço capítulo 227 Apresentando roupas íntimas femininas. O sol brilhava através das janelas do castelo de Berengário e penetrava na sala de jantar onde Berengário, Lindy e Henrietta haviam se reunido para o café da manhã. Depois de sentar nas cadeiras e esperar a comida chegar, Berengar notou que Lindy estava massageando suas costas e, preocupado com sua saúde, começou a perguntar sobre isso. Você está bem? Lindy olhou para Berengar e imediatamente respondeu com um sorriso forçado no rosto. Eu estou bem, é só que às vezes eu tenho dores nas costas. Eu me pergunto por quê. Berengar notou imediatamente os dois montículos bulbosos que se projetavam de seu peito e o decote que apresentavam no vestido que ela usava. Não demorou muito para ele entender a situação de seu amante e, ao fazê-lo, deu um tapa na própria testa antes de exclamar. Claro. Não sei por que não pensei nisso antes. Lindy, você acabou de me dar uma ideia maravilhosa. Assim, Berengário levantou-se imediatamente da mesa e dirigiu-se ao escritório. Lindy sabia que não devia interromper seu homem quando ele tinha adquirido inspiração. Ela sorriu enquanto Berengário fugia e descansava seu rosto requintado na palma de sua mão enquanto olhava para Berengário de longe. Passaram-se várias horas desde então e, apesar de não tomar o pequeno almoço, Berengário estava plenamente satisfeito consigo mesmo. Nessa época, ele havia criado um caderno de desenho cheio de vários designs para roupas íntimas femininas. Ele não sabia por que não havia pensado em tal coisa antes. As roupas íntimas modernas não apenas davam amplo suporte aos seios das mulheres, mas também pareciam incrivelmente sexy, e Berengar desejava muito ver Lindy em seus novos designs. Claro que também havia lucro, mas no fundo, tudo o que importava para Berengar era ver Lindy vestida com roupas íntimas modernas. Depois de concluir seus projetos, ele correu para o distrito de vestuário, onde apresentou os esquemas ao chefe do setor de moda feminina. De acordo com a maioria dos designers de moda decentes, o diretor de desenvolvimento de moda feminina em Kufstein era um homem. Depois de folhear o caderno de desenho com uma expressão estoica, o homem finalmente pousou o caderno e olhou para Berengário com uma expressão curiosa. Vendo isso, Berengário pensou que poderia ter ido longe demais com alguns dos desenhos e perguntou nervosamente. Bem, o que você acha? O homem finalmente abriu um largo sorriso antes de cumprimentar Berengário. Sua graça, você é um gênio. Ouvir o homem cumprimentá-lo de tal maneira deixou Berengário muito mais confiante nos projetos que havia construído. Por ser virgem em sua vida passada, Berengário não tinha visto muitas mulheres de cueca, pelo menos não pessoalmente. Ele estava partindo principalmente de seu conhecimento de hentai, pornografia e, claro, pesquisas na internet por pura curiosidade. No entanto, agora que ele havia reencarnado em um novo mundo com uma linda amante ao seu lado, ele poderia finalmente realizar seus sonhos de ter uma linda garota vestindo roupas tão eróticas para seu prazer. Afinal, não é isso que todos os homens desejam. A essa altura, sua mente há muito desistiu da ideia de que essas criações fossem criadas com o único propósito de ajudar as mulheres e, em vez disso, abraçou seu pervertido interior. Claro, ele nunca deixaria isso transparecer em seu rosto e, em vez disso,
Sorriu para um homem que ele havia encarregado de criar roupas femininas. Vejo que você também é um homem de cultura. O homem riu instantaneamente do comentário de Berengário. Apesar de ser um designer de moda, ele era 100% heterossexual e um pouco playboy. Ele mal podia esperar até conseguir que todas as mulheres da cidade vestissem essas roupas de baixo. No entanto, ele rapidamente chegou à tarefa em mãos. Então eu estou supondo que você vai precisar de alguns destes para o seu amante voluptuoso, e você vai querê-los rapidamente, estou certo? Berengário sentiu um sentimento de parentesco com este homem desde que ele apresentou pela primeira vez seus desenhos iniciais de roupas de estilo Tudor e elizabetano. O homem tinha uma propensão para estética como ele e sabia o que fazia as mulheres ficarem bonitas como tal. Berengário assentiu com um sorriso no rosto. Esse era todo o sinal de que o estilista precisava antes de folhear o caderno de esboços de Berengário, onde ele chegou a um design específico. Era um sutiã push-up feito de seda preta e tinha um padrão de renda floral dourada. A calcinha combinava em estilo e cor. Depois de colocar o dedo acima do desenho, ele exclamou sua opinião honesta em voz alta. Acredito que sua mulher ficará fantástica nestes. Apenas me dê as medidas dela, e eu as farei até o final do dia. Berengário sorriu enquanto proclamava corajosamente as medidas de Lindy com um toque de orgulho no rosto. 33 de 22 a 33. O empate do homem quase caiu quando ele ouviu isso. A única coisa que ele era capaz de dizer em resposta a tal coisa era a frase: maldito. Depois de sonhar acordado um pouco, ele se desvencilhou e fez uma rápida saudação ao Berengário. Vou fazer isso em algumas horas, onde vou entregá-lo ao seu castelo. Ao ouvir isso, Berengário sorriu e começou a conversar com o homem sobre os detalhes da moda por algum tempo. Não foi até a noite que as roupas foram inteiramente confeccionadas, e ele pôde retornar ao castelo com seu novo presente para Lindy na mão. Como tal, ele voltou para a quadra, ansioso para ver como Lindy ficaria em roupas íntimas elegantes. Depois de chegar ao castelo, Berengário começou imediatamente a procurar Lindy. Demorou um pouco devido ao tamanho do lugar. Ele começou a se perguntar como seria difícil localizar sua família quando eles finalmente se mudassem para seu grande palácio. Lindy estava amamentando Ans, e quando Berengário presenciou a visão, ele olhou para ela com uma expressão de inveja. Vendo Berengar parado na porta olhando para ela com um olhar ciumento, Lindy começou a rir antes de insultar o pai de seu filho. Quando ele terminar, você pode ter o seu preenchimento, se quiser. Ao ouvir uma sugestão tão ousada, até Berengário se sentiu constrangido e, como tal, suas bochechas começaram a corar, e Lindy percebeu. No entanto, ele rapidamente se acalmou e atirou de volta em sua sugestão descarada com uma resposta impertinente. Se você está oferecendo, então não me culpe por participar. Ouvir a resposta de Berengar fez Lindy corar de vergonha. Toda vez que ela jogava esses jogos de palavras com Berengário, geralmente resultava em sua derrota. Ela era perspicaz, ousada e às vezes sem vergonha. No entanto, quando comparada a Berengar e sua mente suja, ela nunca poderia competir. Depois de alguns momentos, ela terminou o que estava fazendo e colocou Ans de volta no berço antes de caminhar até Berengar com um sorriso sensual no rosto. Então me diga, o que te deixou tão irritado hoje? Berengário tinha um sorriso no rosto enquanto tirava um saco de papel que continha seu presente para Lindy. Ele balançou na frente dela como isca antes de sussurrar em seu ouvido. Vamos voltar para o nosso quarto, eu tenho um presente para você. Lindy percebeu que era algo pessoal e, como tal, assentiu silenciosamente antes de segurar a mão de Berengário e segui-lo de volta ao quarto. Depois que a porta foi fechada e as cortinas fechadas, ele revelou o conteúdo da bolsa. Lindy olhou para ela por alguns momentos com uma vaga ideia de para que servia, mas ela nunca tinha visto roupas íntimas tão chamativas antes. Como tal, Berengário recostou-se ao lado da cama com as pernas cruzadas e a cabeça apoiada no punho enquanto sorria. Vá em frente, experimentá-los. Lindy corou, mas considerando que eles estavam em particular e isso era uma ordem de seu mestre, ela não tinha escolha a não ser obedecer. Como tal, ela lentamente começou a tirar suas roupas até que apenas sua pele nua permanecesse. Vendo como Berengário estava excitado, ela exibiu seu físico divino em toda sua glória antes de colocar lentamente a nova calcinha feita da seda mais macia. Depois de vestir a parte de baixo, ela tentou prender o sutiã, mas teve dificuldade com os ganchos nas costas. Como tal, ela jogou o cabelo para o lado antes de pedir a Berengar para ajudá-la. Uma ajudinha?
Berengário nunca pensou que seria capaz de fazer tal coisa e, como tal, aproveitou a oportunidade. Infelizmente para ele, ele lutou um pouco antes de finalmente colocá-los no lugar. Depois que as roupas íntimas de Lindy estavam totalmente presas, ele fez a pergunta em sua mente. Então, como se sente? Lindy se moveu um pouco para sentir o design antes de sorrir. Muito melhor. Como tal, ela caminhou até Berengário e começou a beijá-lo apaixonadamente, o que só aumentou ainda mais sua excitação. No entanto, antes de começarem a trabalhar, ele a levou até o espelho do quarto e exibiu sua beleza para si mesma. Você realmente é a mulher mais bonita que eu já conheci, você sabe disso. Ao ouvir palavras tão doces, Lindy não conseguiu mais se conter e empurrou Berengário na cama onde os dois começaram a fazer amor. Quando terminaram, já era tarde da noite. Assim, este foi o fim do dia em que Berengário introduziu roupas íntimas femininas modernas para a população da Áustria. Tirania de Aço capítulo 228 Desenvolvendo o canhão de mão. Enquanto Berengário aproveitava a éster de paz e estabilidade que havia estabelecido para implementar suas reformas agrícolas e educacionais, seus inimigos estavam em movimento. No condado de Caernarfonshire, no país de Gales, um grupo de cavaleiros foi reunido. Eles estavam cobertos da cabeça aos pés com uma armadura de placas padrão Schilburg e usavam um tabardo branco e verde com uma cruz de malta vermelha estampada nele. Esses cavaleiros foram recentemente estabelecidos como uma das novas ordens militares da Igreja Católica. Eles eram conhecidos como a Ordem do Dragão Vermelho. A Ordem do Dragão Vermelho fez de Caernarfonshire seu lar e começou a construir um poderoso castelo perto da costa. Com financiamento quase ilimitado da Igreja Católica para aumentar suas forças, a Ordem do Dragão Vermelho não poupou despesas na construção de sua fortaleza. Atualmente, um homem excepcionalmente alto, com mais de 1,80 metros, estava ao lado de um homem de estatura média. Ao fazê-lo, ele parecia não ele. Este homem alto estava vestido com uma armadura de chapa de ferro da cabeça aos pés, no estilo que era popular na região. Este homem não era outro senão o grão-mestre Guittiboeu. Ele estava ao lado de um ferreiro relativamente talentoso que o estava apresentando ao progresso que lhe havia feito na tarefa que lhe fora designada. O ferreiro estava ansioso para mostrar o que havia realizado e levou o cavaleiro alto para sua oficina, onde ele tinha duas varas compridas, cada uma com um longo tubo de metal na ponta. Este tubo atuou como o cano da arma. Era uma arma de fogo excepcionalmente grosseira e primitiva, mas ainda assim era uma arma de fogo. Como tal, o grão-mestre pegou uma das armas e observou por alguns momentos antes de fazer a pergunta em sua mente. Este é o canhão de mão lendário. O ferreiro acenou com a cabeça com uma expressão animada no rosto. Comprei de um comerciante que alegou tê-lo adquirido de um grupo na Boêmia. Depois, fiz engenharia reversa e fabricei alguns deles por conta própria. Gostaria de ver como funciona? O grão-mestre tinha uma expressão estoica em seu rosto e robusto e cheio de cicatrizes. Ele apenas assentiu em silêncio, indicando ao ferreiro que apresentasse a arma. Depois de fazer isso, o homem pegou uma folha de ferro sobressalente que tinha a mesma espessura de um peitoral comum e arrastou-a para o pátio. O ferreiro colocou a chapa de ferro na frente de um fardo de feno antes de se afastar 10 passos, onde iniciou o procedimento de carregamento do canhão de mão. O carregamento de um canhão de mão era semelhante a qualquer outra arma de fogo de carregamento pela boca, embora muito menos simplificado. Carregava o pó no pequeno tubo na ponta do bastão que funcionava como um barril com o frasco de pó, onde então adicionavam o projétil seguido de alguma forma de enchimento de pano. Depois de fazer isso, eles o embalavam com uma vara. Sim, uma vara, não uma vareta. Essas armas ainda tinham que desenvolver uma vareta independente, então usaram uma vareta separada para embalar a pólvora e o projétil. A sequência de disparo foi completamente diferente dos projetos posteriores, no entanto. Semelhante à pederneira e aos projetos anteriores de armas de fogo, colocava-se um pouco de pólvora na panela. No entanto, foi aí que as semelhanças terminaram. Nesta arma, não havia gatilho, então o que o artilheiro teria que fazer era segurar o bastão sob a axila e usar a mão livre para acender a pólvora com um fósforo de queima lenta. Isso então inflamaria o pó na arma e enviaria o projétil voando. Como tal, essa sequência levou um tempo significativo, quase 1 minuto, para fazê-lo. O projétil que foi usado nada mais era do que uma pequena pedra, em vez de uma bola de chumbo ou ferro, por isso não alcançava toda a precisão quanto a arma era capaz, não que fosse capaz de muito. Depois de disparar a arma,
O projétil errou completamente o alvo, onde o ferreiro começou a xingar baixinho. Mãe da puta. Depois de desabafar suas frustrações, o ferreiro começou o processo de recarga mais uma vez, onde errou o alvo pela segunda vez. Foi somente depois de disparar um total de 3 vezes que o projétil de pedra atingiu seu alvo e atravessou a placa de ferro. No momento em que o fez, o ferreiro começou a aplaudir em voz alta. Testemunhando o desempenho medíocre do lendário canhão de mão que as forças de Berengário usaram para triunfar sobre a Ordem Teutônica, o grão-mestre imediatamente sentiu que algo estava errado. Mesmo em grandes números, uma arma tão patética não poderia mudar o rumo da guerra. Sua velocidade de recarga era muito longa, sua precisão era terrível e seu alcance efetivo era risível. Como tal, ele imediatamente interrogou o ferreiro sobre suas preocupações. Você tem certeza de que isso é um canhão de mão? O ferreiro percebeu que o grão-mestre não estava satisfeito e, como tal, acenou com a cabeça com uma certa expressão. Sim, este é um canhão de mão. Supostamente existem projetos semelhantes em toda a Europa, mas nada muito diferente. Se você o colocar em grandes números, pode ser eficaz mesmo a curta distância. O maior problema com essa tática é adquirir o salitre necessário para criar pólvora. Os bizantinos conseguem obtê-lo barato da Índia, mas a menos que você possa estabelecer uma rota comercial até o Império, boa sorte mantendo uma grande força de artilheiros. Ao ouvir isso, o homem ficou ainda mais incerto de como seu inimigo havia adquirido tantas dessas armas e conseguiu manter a pólvora necessária para abastecer seus exércitos. Ele não tinha como saber que grande parte do suprimento de salitre de Berengário vinha de seus próprios nitrários, pois o restante agora era comprado dos bizantinos com a relação que ele havia estabelecido com o Império. A pedido da Igreja Católica, as várias ordens militares foram obrigadas a iniciar a experimentação com canhões de mão, mas criar algo mais eficaz do que a tecnologia atual levaria anos, talvez até décadas para ser alcançado. Refletindo sobre suas ordens, Guetir suspirou em resposta à informação que recebera. Os relatórios das armas de Berengário eram imprecisos. O Berengário tinha um design de armas de fogo completamente diferente. Se não fosse o apoio do Vaticano, não haveria como a Ordem do Dragão Vermelho colocar em campo esses canhões de mão primitivos, muito menos algo maior. Guetir olhou friamente nos olhos do ferreiro e falou em tom severo, ao fazer isso intimidando o homem que começou a tremer. Eu quero pelo menos uma centena dessas construídas o mais rápido que você puder. Quanto à pólvora, usaremos a influência da igreja para obtê-la. O ferreiro acenou lentamente com a cabeça enquanto respondia ao pedido do grão-mestre. Eu prometo a você que vou tê-los feito em alguns meses de tempo. Se o grão-mestre Guetir soubesse a quantidade de mosquetes que Berengário poderia produzir dentro de alguns meses, ele realmente perderia toda a esperança de ganhar a próxima cruzada que a Igreja Católica havia planejado para a reforma alemã, ou a heresia de Berengário, como eles continuavam a se referir a ela. Com isso dito, o grão-mestre rapidamente voltou ao trabalho para supervisionar a construção do primeiro castelo de sua ordem. Quanto à produção de canhões de mão, não era apenas a Igreja Católica interessada em pesquisar e desenvolver tais armas. Após a vitória esmagadora de Berengário contra os bávaros que invadiram a Áustria, toda a Europa começou a gastar tantos recursos quanto possível na pesquisa e desenvolvimento de armas de fogo portáteis. Mesmo para os reinos mais teimosos como a França, tornou-se cada vez mais evidente que a era dos cavaleiros estava chegando ao fim. Se eles não pudessem se adaptar às circunstâncias em que se encontravam, não manteria mais seu poder. Berengário inadvertidamente provocou uma nova corrida armamentista entre todas as potências europeias. As noções de quem poderia construir a melhor arma de fogo portátil e quem poderia colocar a maioria delas começaram a consumir as mentes dos monarcas europeus e senhores feudais enquanto eles apressavam qualquer projeto idiota que pudessem desenvolver em produção na tentativa de ter a menor vantagem sobre seus concorrentes. Mesmo que Berengário estivesse ciente de tal coisa, seriam séculos antes que as pessoas deste mundo fossem capazes de desenvolver algo remotamente semelhante ao que suas tropas atualmente em campo. Apesar do fato de que havia gênios excepcionais em todas as épocas, a tecnologia de Berengário era muito avançada para o início do século XV competir. No entanto, o rápido desenvolvimento de canhões de mão nesta linha do tempo como resultado da interferência de Berengário pode representar alguma dificuldade para suas forças armadas. No mínimo, poderia tornar os cercos mais difíceis para Berengário vencer com baixas mínimas. Quando finalmente soubesse dessa corrida armamentista que inspirara,
Berengário seria forçado a fazer algo a respeito. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.